Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma aula, não é isso, pessoal? Vamos continuar nossa apostilazinha, né? Na aula passada nós falamos sobre comparação de frações, não é isso? Como comparar uma forma fracionária, não é assim? Hoje nós vamos falar sobre módulo de número racional, números opostos ou simétrico, e também nós vamos falar sobre o inverso de um número, certo? Nós vamos falar de 3 conteúdos hoje, que é bem pequenininho para a gente aprender, tá certo, pessoal? Ó, estou aqui para a gente passar o conteúdo sobre módulo de números racionais e eu gostaria que vocês prestassem um pouco de atenção em tudo que eu vou falar, certo? E também, gente, quando vocês forem fazer a atividade, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão assistindo a videoaula e já vão respondendo para ficar mais fácil, entendeu? Vocês assistindo a videoaula e respondendo. Como eu mando atividade depois da que vocês já assistiram, não tem nada a ver vocês ir lá de novo e assistir, certo? Então, quando vocês receberem as atividades que eu mando depois, vocês pegam a videoaula novamente, vão assistindo aos pouquinhos e respondendo, porque fica mais fácil, tá certo? Vamos lá. Ó, módulo de número racional. Módulo, a gente já viu falando sobre módulo bem no comecinho do ano presencial, não foi? Então, módulo a gente sabe que trabalha com aqueles símbolos esses dois símbolos aqui. Então, o que é módulo, gente? Módulo é a distância de um ponto até a origem. Quem é a origem? O zero. Entendeu? Também conhecido como absoluto. Então, se a gente tem uma reta numérica e o zero é o ponto da origem, como sempre que nós aprendemos, né? Então, se eu pedir menos 3, o módulo dele vai ser 3. Então, nesse caso, mesmo que ele venha negativo ou positivo, sempre será o resultado positivo, certo? Vamos aqui, ó. Aqui tem um exemplozinho, uma de fração e outro decimal. E eu dei um aí com número natural, né? Então, ó, número fracionário, 9 sobre 2, ele é negativo. Então, qual é o módulo de 9 sobre 2? 9 sobre 2. Vocês só vão tirar esses módulos aqui, tá? Só vai retirar eles e vão tirar o sinal. Se ele vier mais 9 sobre 2, módulo de mais 9 sobre 2, é a mesma coisa, vai ficar da mesma forma que nós colocamos, certo? Ele sempre vai ser positivo. Nesse caso aqui, ele é decimal, menos 7,28, ele vai ser o quê? 7,28. Tá vendo que está sem sinal? Nem é positivo e nem é negativo, certo? Então, módulo de número racional é isso aí. Ele trabalha com números decimais, fracionários, dízimas, tá bom? Então, como é que vocês vão entender? Para a gente demonstrar nenhuma reta numérica, porque pode ter na atividade alguma coisa falando sobre isso, para vocês demonstrar na reta numérica, o que é que vocês vão distribuir? Vocês vão distribuir na reta numérica o número que ele pedir. Como eu não falei menos 3, não era mais, o resultado não é 3. Então, ó, sempre o zero, sempre esse zerinho, ele vai ser a partida de origem, ele é o principal. Então, se eu quero menos 3, ele disse aqui que a distância é de um ponto até a origem. Então, se eu quero menos 3, quantos pontos eu passei para chegar à origem? Não é isso? Então, se eu quero mais 3, eu vou passar também o mesmo ponto. Então, menos 3, o módulo de menos 3 é mais 3. Tá certo? Se fosse 9 sobre 2, 9 sobre 2 é uma fração, então eu tenho que dividir para a gente encontrar o decimal, tá certo? Quando vocês encontrarem o decimal de 9 dividido por 2, vamos ver aqui. 9 dividido por 2 a gente sabe que é
4 vezes 2, 8, para 9 e 1, né? 10. Não é isso? 4,5. Então, esses 4,5 está onde? Está entre quem? 4,5. Está entre o 4 e o 5. Ele vai estar aqui no meio, certo? Então, a distância dele vai ser do positivo e aqui 4,5 negativo. Então, a distância sempre será dessa forma, tá bom? Agora nós vamos falar sobre número oposto ou simétrico. Simétrico é a mesma coisa de oposto. Se vier na questão, qual é a simetria de menos 4? Entendeu? É o mesmo jeito de oposto. E o que é números opostos ou simétricos? Dois números racionais são opostos simétricos quando estão uma mesma distância do ponto zero. Como assim? Deixa eu explicar melhor. Se eu tenho menos 2, o oposto dele é mais 2. Se eu tenho menos 9 sobre 7, o oposto dele é mais 9 sobre 7. Tá certo? Sempre nós vamos trocar os sinais, tá certo? Em oposto ou simétrico, tá bem, pessoal? Vamos botar menos 1, mais 1. 0,3 positivo, 0,3 negativo e sucessivamente. Então, aqui eu dei um exemplo para vocês demonstrarem na reta numérica. Então, para mostrar na reta numérica, ele quer o quê? O mais 7 e o menos 7, porque eles são opostos. Oposto de mais 7 é menos 7. O oposto de menos 7 é mais 7. Então, qual é a distância entre eles? Então, se ele quer o oposto de mais 7, aí vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele disse que a distância até chegar ao 0. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Do menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre chegando no ponto 0, tá bom? Então, se na questão das atividades pedirem para vocês demonstrarem na reta numérica, é dessa forma, sempre indo para a distância do 0. Último assunto dessa aula de hoje, que é o inverso de um número. O que é o inverso de um número? Se eu tenho 2/3, ele vai ser 3 sobre 2. Se eu tenho 1/5, ele vai ser 5 sobre 1. Sempre o inverso é dessa forma, tá bom? Então, aqui, ó, o inverso de um número, ele é o quê? Todo número diferente de 0 tem um inverso. 0 não tem como a gente colocar o inverso dele. Então, olha, 7 sobre 9, 9 sobre 7, tá bom? Então, aí é o inverso. Então, se eu colocar um número decimal, menos 0,10, qual será o inverso? A gente sabe que quando tem depois da vírgula dois números, a gente divide por 100, não é isso? Então, se ele é 0,10, vai ser quanto? 100 sobre 10, tá certo? Porque sempre depois da vírgula, a gente tem 0,10. 10 não é dois números? Então, 0,10, como é decimal, a gente vai ser 100 sobre 10. Porque quando a gente tem duas casas depois da vírgula, ele considera o número 100. Então, vamos agora para o jogo rápido que tem aí no livrinho de vocês. O jogo rápido, ele quer o inverso desses números. O menos 5, a gente sabe que aqui tem um número 1 invisível, né, gente? Sempre eu expliquei isso. Então, se ele está 5 sobre 1, o inverso dele é 1 sobre 5. A mesma coisa é o 6. O 6 é como se tivesse o número 1 embaixo. Então, vai ser 1 sobre 6. 19 sobre 23. Qual é o inverso dele? 23 sobre 19. Olha uma questão que eu falei agora. 0,25. Depois da vírgula, eu tenho quantas casas? Duas casas. Então, se eu tenho duas casas, vai ser 100 sobre 25. Tá certo? Então, aqui
é um jogo rápido falando sobre inverso, tá bom? Então, cheiro, aqui é a aula de hoje e quando vocês assistirem, eu vou postar a videoaula, quando eu postar, meia hora depois eu posto a atividade. Faça o que tia falou no começo, tá bom? Cheiro, até a próxima aula.